Muito tempo em uma terra distante, ele, Aku, o grande mestre das trevas, libertou as terríveis forças do mal. Mas um simplório guerreiro samurai, empunhando uma espada mágica, opôs-se a Aku. Antes do combate final, Aku abriu um portal no tempo e o lançou no futuro, onde o mal é a lei. Agora o samurai busca voltar ao passado e destruir o futuro, que é Aku. Tá, mas não é bem assim que a história começa. Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos à história completa de Samurai Jack. Um desenho antigo que eu acho que teve o maior hiato de todos. Depois da quarta temporada, a quinta só foi lançar depois de 13 anos. Sim, esse desenho com uma estética completamente diferente, em uma época em que a Cartoon Network fazia desenhos muito diferentes, é pra mim uma obra-prima, porque ela consegue mesclar diversas culturas, diversos estilos e filosofias em uma temática meio cyberpunk com samurai e porradaria. Eu acho muito da hora. E eu garanto que se você já assistiu, você não lembra da história completa, e se você ainda não assistiu, confira que essa é uma história muito legal. Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, comentar, tudo isso me ajuda demais. Esses vídeos dão muito trabalho para fazer e isso me ajuda muito. Certo? Sem mais enrolação, então, sejam todos muito bem-vindos à história completa de Samurai Jack. O universo de Samurai Jack é repleto de grandes seres cósmicos que fazem referência a personagens que nós conhecemos de diversas mitologias conhecidas. Entre elas estão os Titãs, que eram liderados pelo grandiosíssimo Cronos. Este que desvendou os segredos do espaço e do tempo conseguiu criar 3 gemas que davam ao seu portador basicamente o poder de um deus. Com elas era possível manipular a energia cósmica de tudo ao seu redor, conseguindo destruir ou construir qualquer coisa a qualquer momento. Mas esse poder acabou dominando a mente dele, deixando ele descontroladamente louco. Dessa forma, o seu próprio filho Zeus o enfrentou em uma batalha e conseguiu derrotá-lo. Assim, ele ficou preso nas profundezas do universo e as gemas acabaram caindo na Terra. Agora, além dessa história do Cronos, que é um pouco à parte, existiam 3 divindades que são extremamente importantes para o universo de Samurai Jack, sendo eles Odin da mitologia nórdica, Ra da mitologia egípcia e Rama do hinduísmo. E essas divindades, apesar de manifestadas em corpos físicos, tinham uma energia e um poder inimaginável. Elas foram inclusive as criadoras de diversas coisas por todo o universo, inclusive da Corda das Eras, um objeto que marca o espaço e tempo e expande junto com esse universo, que pode conceder a possibilidade de viagem no tempo, ou então a criação de um portal que jogue um tal alguém para o futuro. Inicialmente no universo, devido a uma grande explosão, algo talvez parecido com Big Bang, também surgiu uma grande massa negra, que era uma forma de vida que não tinha consciência, mas era a encarnação do próprio mal. É como se fosse uma existência orgânica que representasse o mal em sua mais pura forma. E o objetivo dela era basicamente se expandir e acabar com toda a existência. E para impedir isso, as 3 divindades lutaram contra essa massa usando armas mágicas que eram capazes de feri-la. E assim eles conseguem praticamente quase derrotar aquela massa, porque um pequeno fragmento acaba vagando pelo universo até cair na Terra. E a sua chegada causou um grande impacto, principalmente para os dinossauros, sendo o verdadeiro motivo da extinção de tais seres na Terra. Além disso, quando essa massa chegou, ela se incrustou na Terra e consumiu todos aqueles corpos orgânicos, formando uma fortaleza de espinhos negros que protegiam o que seria o seu coração, causando também uma grande seca mundial. E quando essa seca acabou, uma grande era do gelo veio para a Terra. Desde então, a vida começou a se desenvolver também na Terra e os primeiros, que seriam Neandertais, caminhavam sobre ela.
dela. Alguns deles também acabaram caindo nessa massa negra e sendo consumidos, contribuindo para o seu crescimento e o seu fortalecimento, que apesar de estar escondida no meio do gelo e da neve, sua maldade ainda estava ali, crescendo cada vez mais e mais. Desde então, muito tempo passou e os humanos começaram a constituir aldeias. E a massa negra continuava a crescer, apodrecendo toda a terra em que ela tocava. Ela cresceu tanto que começou a ser um problema para os humanos porque suas aldeias estavam sendo consumidas. Até que o imperador decidiu enfrentá-la. Ele deixa sua mulher, que estava grávida, prepara um exército dos seus mais bravos homens e vai ao ataque com um elixir que ele criou e acredita que iria destruir aquele mal. E chegando lá, eles são atacados ferozmente pela massa negra, que basicamente massacra todo o exército do imperador, sobrando apenas ele. E ele consegue sim chegar até o coração da massa negra e atirar uma flecha com o veneno que ele criou. E a primeiro momento parece que aquilo funcionou, mas na verdade o que aconteceu foi completamente o contrário. Aquilo deu vida a uma massa orgânica que era a representação do puro mal. E esse ser seria conhecido como Aku, que agradece ao imperador por ter dado vida a ele, mas claro que ele fica completamente desesperado atirando flechas que derretem dentro do corpo dele, assim como a sua espada. Aku então consegue prender o imperador e começa a pôr em prática o seu objetivo primordial: a destruição de tudo. O imperador, assistindo à destruição da sua terra, já não tem mais esperanças. Até que o cavalo do Odin aparece para ele e o salva, levando ele até a presença das 3 divindades, que explicam quem é Aku e qual é o seu objetivo. Eles sabiam que o imperador tinha um espírito puro e assim criaram uma katana mágica que poderia derrotar o Aku. Ele então, agora com um visual muito mais da hora, volta para sua terra para enfrentar o vilão. Ao desferir o primeiro golpe, o Aku fica confuso porque como que uma arma pode conseguir feri-lo. E assim, depois de uma batalha intensa, o imperador consegue finalmente derrotá-lo, aprisionando a sua alma dentro da katana. Ele enfinca a katana no chão e naquele lugar cresce uma gigante árvore negra. E assim o imperador volta para o seu castelo em ruínas e encontra sua amada esposa e o seu filho recém-nascido. Eles aproveitam esse momento de vitória, mas o imperador não descarta a ideia de que Aku possa voltar um dia. Assim ele começa o plano de treinar o seu próprio filho, afinal ele era o único que poderia empunhar a espada em uma batalha contra o vilão. Este pequeno garoto entusiasmado e brincalhão nunca teve o seu verdadeiro nome revelado, porém mais tarde iríamos conhecê-lo como Jack. E quando ele tinha apenas 8 anos, aconteceu o eclipse. Esse evento cósmico acabou ajudando o espírito de Aku a se libertar do selo que o prendia. Ele, muito feliz com a sua liberdade, começa a sua vingança contra o imperador que causou isso nele, destruindo completamente a aldeia em que ele vivia. Porém, o Jack junto com sua mãe conseguem sobreviver. Ela tem posse da katana mágica e leva o seu filho para uma viagem ao redor do mundo para que ele consiga treinar e um dia derrotar Aku. Então, logo já durante a sua viagem, ele aprende sobre astronomia e como se guiar usando as estrelas. Eles vão então para a Arábia, onde ele aprende a andar de cavalo. Um tempo depois, ele viaja até a África, onde ele aprende muitas coisas importantes sobre o combate corpo a corpo. Enquanto isso, o Aku usava do seu poder para explorar a Terra e conseguir ainda mais energias, principalmente de uns cristais vermelhos encontrados no meio da Terra, e para consegui-los, ele usou a mão de obra humana escrava. E nesse momento, ele ficou sabendo que o filho do imperador havia sobrevivido e estava em algum lugar treinando para um dia enfrentá-lo. Então ele paga diversos caça-recompensas para ir até a África e capturá-lo. Quando eles chegam lá, eles conseguem capturar todos da tribo, porém o pequeno Jack, usando todos os movimentos que ele aprendeu, consegue derrotá-los sozinho e libertar os seus amigos, provando para o chefe da tribo que ele havia completado o seu treinamento, afinal ele basicamente superou o próprio chefe.
Seu próximo destino então é o Egito, onde ele aprende a ler e escrever hieróglifos e acaba por acidente descobrindo a história de Sete, um deus do mal que também foi selado, e essa história poderia ser útil para ele, mas ele não consegue terminar de lê-la, porque aparece o professor e fala que ele precisa voltar para os estudos. E bom, desde então Jack se demonstra um jovem muito forte e aprende diversas técnicas em diversos lugares do mundo. Ele primeiro viaja à Grécia, onde aprende o combate sem usar arma nenhuma, apenas usando as mãos. Depois vai até a Inglaterra, onde conhece alguns mosqueteiros e um deles parece muito Robin Hood, e lá ele aprende a arte do arco e flecha. Acaba aprendendo também sobre navegação e marinha em um barco viking. Na Rússia ele aprende sobre a dura vida de um lenhador e como utilizar as forças de um machado. Aprende a lançar lanças em um cavalo na Mongólia. Então ele chega até um templo Shaolin, onde ele aprende Kung Fu com um mestre Shu. E assim, finalmente o Jack termina o seu treinamento e se sente pronto para enfrentar o Aku. Ele se reúne novamente com a sua mãe, que lhe dá a espada mágica, que junto com todo o seu treinamento e sabedoria, lhe dará a força necessária para derrotar o temível vilão. E assim o Jack vai enfrentá-lo e se depara com uma multidão de escravos, e entre eles estava o seu pai. Ele acaba sentando a porrada nos soldados do Aku e liberando todo mundo. E com uma bela mensagem motivacional do seu pai, Jack vai até a torre do Aku para enfrentá-lo. E depois de uma árdua batalha, o Jack, empunhando a espada mágica, consegue derrotar Aku, e ele está prestes a dar o golpe final quando o Aku abre um portal para o futuro, fazendo com que a única pessoa que conseguiria matar ele na verdade não conseguisse, e assim ele teria certeza que ele ia governar a Terra. E bom, dito e feito, Jack vai para o futuro e lá está tudo dominado pela maldade de Aku. Ele se encontra em uma cidade super tecnológica com carros voadores, mas ao mesmo tempo é tudo muito miserável. Logo de cara ele se encontra com 3 jovens do futuro que veem tudo que ele faz e ficam muito empolgados, e são eles que dão o apelido dele de Jack. Sim, são 3 jovens aleatórios que dão o nome do nosso protagonista, porque antes ele não tinha o nome, ou pelo menos a gente não sabia o nome dele. E lá o Jack vê a cara de Aku por toda a parte, acaba ficando muito frustrado e acaba parando, claro, em um bar. E lá ele conhece 3 cachorros falantes arqueólogos. Ok. E eles pedem ajuda para o Jack para que ele salve os amigos dele e explica pro Jack em que data ele está. Mas só que no meio dessa conversa uma espiã acaba ouvindo tudo e vai até Aku avisá-lo que o Jack voltou. E na hora, claro, ele fica muito furioso e acaba mandando seu exército de robôs atrás dele. Mas claro que isso não seria páreo para Samurai Jack, que usando essa espada consegue derrotar todos e salvar os seus amigos cães. Assim o Jack decide começar uma jornada para descobrir uma forma de voltar para o passado e derrotar Aku antes que ele fizesse todas essas atrocidades e transformasse o futuro naquele lugar tão horrível. Assim, a sua primeira jornada é contra os Quicklets, uma espécie alienígena que escravizava uma outra espécie chamada Woolies, e quando o Samurai Jack descobre que eles na verdade são sencientes, ele luta para conseguir libertá-los. E quando ele consegue fazer isso, o mais velho dos Woolies, o Lazo, acaba dizendo para ele ir para o norte, que lá ele vai encontrar algo muito importante para sua jornada. E aí que ele descobre uma joia que poderia fazer ele voltar no tempo. E no meio dessa jornada ele acaba conhecendo uma mulher chamada Ikra, que ajuda ele a encontrar essa joia. Mas no final o Ikra na verdade não existia, era todo o tempo o Aku, que o seguiu para encontrar a joia e destruí-la no momento em que eles encontrassem. E assim, mesmo desolado, Jack continua atrás de uma forma de conseguir voltar para o passado. E essa jornada leva ele para diversos lugares por todo o planeta. E assim ele conheceu toda uma estrutura de um planeta inteiro que acreditava que o próprio Aku era o criador do universo. Ele desenvolveu tanto poder e conseguiu conquistar tantas coisas, e ele está fazendo isso há tanto tempo que as pessoas realmente acreditam que ele é o todo-poderoso e também o centro do universo. E além do planeta Terra, ele também invadiu outros planetas, e por isso que alguns desses alienígenas se refugiaram para a Terra, e também ao contrário, alguns saíram e as espécies evoluíram de uma forma muito diferente. Por exemplo, os arqueólogos caninos, eles não acreditam que antigamente eles andavam em 4 patas e não eram capazes de falar. Eles acreditam que eles sempre foram daquela maneira. Enfim, por onde ele fosse, o Jack sempre acabava em um conflito. Mas isso sempre trazia também uma espécie de mudança para o mundo. Como ele acabou liberando alguns anfíbios do fundo do mar, liberou também um ser de obsidiana que estava encantado pelos feitiços do Aku, e até mesmo teve que enfrentar uma versão dele do mal. Até que um dia ele acabou conhecendo um escocês e acabou furando a gaita de fole dele porque ele tinha zombado das roupas do Jack. Porém mais tarde, esse escocês se tornaria um dos melhores amigos do Jack.
Inclusive, mais tarde ele acabaria ajudando ele a salvar a sua grandiosa esposa. Além de uma vez que o Jack perdeu suas memórias e ele acabou ajudando ele também. E desde então ele acabou se metendo em mais outras confusões e diversas situações bem particulares. Tipo, entrar por uma gangue criminosa para chegar mais perto do Aku, aprender a saltar em cipó com vários gorilas azuis e um homem macaco, acaba parando em umas lutas subterrâneas onde ele é escravizado e forçado a lutar, mas por final ele acaba conseguindo liberar todos os lutadores ali e acabar com todo aquele esquema. Porém eles seriam pegos mais pra frente por um coletor de almas conhecidos como Demongo, que é um dos capangas mais fortes do Aku nesse momento e que iria dar bastante trabalho pro Jack. E mano, ele até vira um frango. Não, sério, ele vira um frango e vai disputar a rinha de galo. E claro, ele consegue voltar ao normal e desde então ele não gosta de comer frango. Um belo dia o Aku acaba liberando os Lacraios de Set, que são basicamente seres super poderosos com poderes sobrenaturais, e a única forma de derrotar eles é invocando o deus Sol, conhecido também como Ra por os egípcios. Em uma outra situação ele acaba encontrando o portal, mas ele é protegido por um guardião que luta com ele, ele acaba sendo derrotado e não consegue usar aquele portal. Pelo menos não por enquanto. E nem depois também não. Um tempo depois ele acaba sendo atacado por monges Shaolins, que reconhece que ele conhece da sua cultura por todos os movimentos que ele faz e acaba levando ele até o seu mestre supremo, que nada mais é do que o próprio Tan Zan, o filho do mestre com quem ele treinou lá no passado, há milhares de anos atrás. E o bichão tá vivo até agora. E nesse momento ele quase tem uma chance porque se abre um novo portal, mas só que ele fica naquela dualidade entre ir para o portal ou salvar os seus amigos Shaolins que estavam em perigo e claro, ele resolve salvar os Shaolins. Parece até um episódio de Caverna do Dragão. E bom, daí ele batalha com o aspirante a samurai, ajuda uma cidade cheia de robôs, acaba se encontrando com um ladrão profissional, quase acaba se tornando o próprio Aku por ser infectado e tem uma das batalhas mais épicas desse desenho, que é a batalha contra o ninja ou o guerreiro da noite, que resume todo o potencial visual desse desenho, que a proposta é usar apenas formas simples e cores contrastantes, nesse caso apenas o preto e o branco, e é simplesmente sensacional. E bom, desde então acontecem diversas outras histórias. Tem umas histórias que são bem legais, como a do Agente X9, que é um robô com inteligência artificial que foi feito basicamente para fazer o serviço sujo do Aku, mas um cientista acaba colocando um chip ainda experimental que faz ele ter sentimentos e futuramente ele acaba realmente funcionando e ele se arrepende de tudo que ele fez de mal um dia. Nessas jornadas o Jack faz absolutamente tudo, até mesmo cuidar de um bebê. Até que um dia esse objetivo estava na palma das suas mãos. Ele descobre o último portal ainda existente para o passado. E no local onde ele está, existem alguns cordeirinhos que provavelmente são o motivo dele estar ali. E quando Jack está prestes a entrar no portal, o Aku de novo aparece e consegue tirá-lo dali e também destruir essa última esperança. E além disso, ele transforma aqueles fofinhos cordeiros em monstros gigantes que atacam o Jack sem piedade nenhuma. E ele, que agora está dominado pela raiva, luta cegamente e acaba matando todos os cordeiros, sem se lembrar de que eles não passam de pequenos seres inocentes que não tem nada a ver com aquela batalha. E quando eles voltam ao normal, já sem vida, ele vê o que ele fez e ele simplesmente desmorona. A sua espada acaba caindo naquele abismo e ele nem sequer tenta recuperá-la, ele apenas aceita a sua derrota. Porque naquele momento ele não só estava abandonando a sua espada, mas sim todo o seu espírito samurai e toda a sua esperança de um dia conseguir derrotar o Aku e voltar para casa. Ele estava tão farto de tudo aquilo, tão cansado de lutar, que aquilo foi corroendo ele por dentro até não sobrar nenhuma esperança. E infelizmente isso não foi passageiro. Essa depressão que ele tem durou simplesmente 50 anos. Essa história da quinta temporada gira em torno de um Jack que já perdeu todas as suas esperanças. Ele segue vagando pelo mundo tentando fazer o bem, mas ele já não tem a mesma força de antes.
além de diversas visões que aparecem para ele. Além disso, um fantasma samurai também aparece recorrentemente, incentivando ele a cometer o ato de seppuku, ou também conhecido como harakiri. Mas o Jack ainda tem um resto de forças e luta contra isso. Um outro ponto muito importante dessa história aconteceu há mais ou menos 20 anos antes do início dessa quinta temporada, quando em um ritual de uma seita em que mulheres adoravam Aku, que tinham até mesmo feito um templo, erguido uma estátua e faziam rituais bem rigorosos, o Aku acaba aparecendo em um desses rituais e ele está muito feliz com o que elas estão fazendo e acaba doando um pouco dele mesmo dentro de um cálice no meio desse ritual. Uma dessas mulheres acabam tomando esse líquido negro e acaba engravidando de Aku. Essa filha seria conhecida como Aishi e outras 7 crianças se uniriam a ela como as filhas de Aku e seriam treinadas desde muito novas para que um dia elas pudessem fazer o que diversos outros vilões nunca conseguiram: caçar e derrotar o Samurai Jack. O treinamento que elas tiveram desde criança foi basicamente uma lavagem cerebral para que elas odiassem o Jack. Elas passavam por absurdos onde elas eram torturadas e tinham que associar essa dor, esse sentimento ruim ao Samurai Jack, e assim elas estariam preparadas. Elas sabiam que a Aku nasceu do mal, mas elas não sabiam o porquê elas faziam o que elas faziam. E desde cedo, Aku era a única verdade e a única razão de elas viverem. E assim, elas cresceram e finalmente estavam prontas para o seu objetivo. A pedido de Aku, elas começam a sua caçada ao Samurai Jack. Ele, que agora não tem mais a sua katana, ele se vira com uma metralhadora multiuso, uma motocicleta super irada e até mesmo uma armadura samurai muito foda. Então um dia ele acaba se encontrando com o flautista Scaramucci, que é um dos capachos mais fortes do Aku naquele momento. Ele está prestes a ligar para ele dizendo que o Jack não tem mais a sua katana, quando ele simplesmente corta o telefone e acaba cortando ele ao meio, deixando a cabeça dele largada por aí. Mais tarde ele acaba se encontrando com as filhas de Aku, e a princípio ele acreditava que elas eram todas robôs, assim como todos os outros capangas do Aku. Porém, ao conseguir vencer uma delas, ele acaba percebendo que ela era na verdade uma humana, e ele nunca havia matado um ser humano antes, ele nunca teve que fazer isso. Então ele ficou extremamente mal e todas as suas crises ainda pioraram. Porém, ao perceber que o objetivo delas era assassinar ele de qualquer forma, ele decide que vai enfrentá-las frente a frente. Ele até tenta divertir elas para elas irem embora e fugir, mas elas não dão nem sequer um passo para trás. E assim elas enfrentam a fúria de um samurai que treinou por 50 anos e que facilmente derrota todas elas. Bom, na verdade nem todas. Uma delas acaba caindo do penhasco e depois o Jack vê que na verdade ela sobreviveu. E essa era a própria filha do Aku, a menina chamada Ashi. Porém, quando ele encontra ela, eles têm problemas maiores para resolver porque eles acabam sendo engolidos por um monstro gigante. E dentro da barriga desse monstro, ele tenta convencer ela da natureza maligna de Aku e de tudo que ele faz de ruim. Mas ela teve a mente tão condicionada que ela não consegue aceitar a verdade. Porém, mais tarde ela estava prestes a ser pega e basicamente morta por um monstro quando o Jack não estava olhando, né? E quando ele percebe isso, ele acaba salvando ela, o que faz ela pensar: por que ele me salvou, já que nós somos adversários? E a partir daí ela começa a se questionar de tudo que ela aprendeu durante toda a sua vida. Mas ainda assim aquilo não era suficiente. Então Jack decide levar ela até um lugar para ela ver com seus próprios olhos. E eles chegam até uma fábrica cuja sua força de trabalho são basicamente umas espécies de crianças azuis que têm a sua mente controlada. O Jack então é levado a pensar que aquelas crianças estavam mortas e ele fica muito triste e acaba fugindo. A Aisha, que continua ali, acaba percebendo que na verdade elas estavam vivas e corre atrás do Jack para dizer para ele isso. E no meio desse caminho, dessa jornada para encontrar o Jack, ela acaba se deparando com diversos seres que um dia já foram ajudados por ele. E é muito legal isso porque a gente acaba se deparando com personagens das 4 primeiras temporadas que de alguma forma foram ajudados pelo Jack, e a Aisha acaba vendo aquilo e finalmente entende o que ele estava querendo dizer para ela. Porém, agora mais do que nunca, o Jack está em uma crise tão profunda que aquele espírito samurai acaba influenciando ele e ele realmente está decidido a realizar o ritual do seppuku. E no instante que ele ia fazer isso, a Aisha acaba interrompendo, dizendo
dizendo pra ele de todas as coisas boas que ele fez, que ela viu aquilo, e diz que aquelas crianças azuis na verdade estavam vivas. E isso dá forças pra ele se reerguer e lutar contra o espírito samurai. E esse é um momento tão importante que dá aquele vigor novamente pro Samurai Jack e ele está disposto a recuperar agora a sua katana. E como eu já havia dito anteriormente, ele perdeu a sua katana não somente de uma forma física, mas sim de uma forma espiritual. Porque como ela era feita do espírito do seu próprio pai, ela não era um simples objeto. E quando ele perdeu ela foi porque ela deixou de achar que ele era digno de portá-la. Então, para verdadeiramente recuperá-la, ele teria que resolver isso no plano espiritual. Agora, vocês lembram daquele escocês que ele acabou fazendo amizade? Pois bem, agora ele estava muito velho e liderava uma rebelião armada contra a Aku junto com as suas 100 filhas. Só que infelizmente, em um desses ataques, o Aku acaba matando o escocês. A sorte é que ele continua vivo como fantasma graças às escrituras celtas na sua espada. E assim ele continua liderando o seu exército, mas só que agora ele vê que ele precisa muito da ajuda do Jack. Então ele manda as filhas dele em busca do Jack para ele ajudar a derrotar o Aku. Enquanto isso, o Jack vai meditar para poder acessar o mundo espiritual e recuperar a sua espada. Enquanto isso, no mundo real aparece a alta sacerdotisa que quer derrotar o Jack, mas só que a Aishi defende ele e consegue derrotar, matando basicamente a sua própria mãe. No mundo espiritual, o Jack consegue enfrentar os seus demônios, superá-los e chega até Odin, Ra e Rama. E eles vendo que finalmente o Samurai Jack conseguiu superar todas as suas questões espirituais, eles o consideram digno novamente de empunhar a katana. Mas só que dessa vez ele teria a sua própria katana feita do seu puro espírito. Ele junto com a Aishi agora, armados e poderosos, vão em busca de Aku para derrotá-lo. E no meio do processo eles acabam meio que se apaixonando também. E quando eles estavam buscando pelo Aku, na verdade ele os achou primeiro. Porque o Scaramucci foi até Aku e disse a ele que realmente o samurai tinha perdido a sua espada, mas ele demorou tanto tempo pra chegar lá que foi o tempo de ele recuperar a katana. E quando ele vê a katana do samurai, ele fica muito nervoso e explode a cabeça do Scaramucci. E ao chegar perto da Aishi, ele sente pelo cheiro dela que ela é uma filha dele. E sendo assim, ele conseguiria controlá-la como um boneco. E ele acaba transformando ela basicamente em um mini Aku e usa ela como arma física e principalmente arma emocional, porque o Jack não iria conseguir lutar contra ela. Então ele acaba cedendo e o Aku consegue capturá-lo, exibindo ele da mesma forma que ele fez com seu pai da primeira vez e transmitindo pela TV para que todo o universo pudesse ver que ele, o grandíssimo Aku, conseguiu capturar o legendário Samurai Jack. E dessa forma, todos os seres que um dia foram ajudados pelo Jack sem hesitar vão até o local para lutar contra o Aku e libertar o samurai. E assim, a Aishi, que estava para dar o golpe final, acaba sendo interrompida pelo ataque da rebelião. Porém, mesmo assim, ela continua sendo controlada. E nesse momento, o Jack decide se declarar para ela. Afinal, antes dela, ele não passava de um andarilho sem esperança que vagava por aí, e ela foi a pessoa que mostrou novamente para ele uma esperança. Ela deu a ele uma nova vida, uma nova chance. E assim, no momento em que ele diz que ele ama ela, o seu subconsciente consegue controlar o seu próprio corpo e consegue fazer com que o Aku deixe de dominá-la. Assim, ela devolve a espada pro Jack e percebe que, como ela é a filha do Aku, ela tem basicamente todos os poderes que ele tem também. Ou seja, ela também consegue criar portais no tempo. E nesse momento ela cria um portal no tempo, pula pro passado exatamente instantes antes do próprio Aku jogar o outro Jack para o futuro. Que na verdade é o mesmo Jack, mas só que no passado, enfim, você entendeu. Então no exato momento em que o Aku joga o outro Jack pro futuro, o do futuro aparece no passado e consegue derrotá-lo facilmente, porque agora ele tem 50 anos de bagagem
coragem e uma espada ainda mais forte, derrotando assim de uma vez por toda todo o legado de destruição e de miséria um dia causado pelo Aku. E agora, com tudo lindo e maravilhoso, a paz estava de volta ao planeta e também em todo o universo. E assim, o Jack decide seguir a sua vida da melhor forma possível, que era lógico, se casando com a Aishi. O casamento estava absolutamente lindo, tudo estava perfeito, até que um momento ela começa a passar mal e o Jack já percebe o que está acontecendo. A existência de Aishi simplesmente desaparece em suas mãos. Porque afinal, se o Aku não existir no futuro e der a vida para ela como ele fez, a vida dela não existe. Então o nosso herói deve novamente seguir sozinho. Mas só que dessa vez ele não leva isso para um lado negativo. Ele fica feliz só pelo fato de um dia ter conhecido e vivido um verdadeiro amor junto com ela. E embaixo de uma árvore, contemplando uma natureza maravilhosa, ele reflexiona sobre todos esses aspectos da sua vida. E ele aceita a sua dor, mas vê um mundo maravilhoso e intocado que viverá em paz, longe de todo o mal, a dor, o sofrimento que ele vivenciou em um futuro agora já não existente. E bom, pessoal, assim terminamos a história completa de Samurai Jack. Eu fico muito feliz que você tenha assistido esse vídeo até agora. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário aqui embaixo, me diga qual que é o próximo desenho que você quer ver aqui, a história completa. E do mais, como sempre, aquele beijo no seu coração de melão e tchau!